Assinei o pré-núpcio da família da minha esposa quando eu estava sem dinheiro, e depois os pais dela exigiram que eu rasgasse o pré-núpcio depois que ela traiu, para que ela pudesse ficar com metade do meu dinheiro depois que eu fiquei rico. Parte 2. Antes de começar a história, eu queria apresentar a loja aqui do perfil. Lá você pode encontrar de tudo por um preço acessível. Agora, sem mais enrolações, fique com o vídeo. Ele argumentou que a intenção do pré-núpcio era proteger Melissa de casar-se com alguém falido e incapaz de sustentá-la. Agora que eu era mais que capaz disso e havia acumulado ativos significativos durante o casamento, a premissa original do acordo fora invalidada. Alegou que não era justo ou relevante em nossa realidade financeira atual. Propôs então um curso de ação. Queria que eu concordasse em encerrar mutuamente o acordo pré-nupcial, sugerindo que assinássemos um novo documento ou simplesmente destruíssemos o existente, prosseguindo com o divórcio padrão caso Melissa desejasse. Sua justificativa era que, sem o pré-núpcio, Melissa teria direito a metade dos ativos conjugais sob as leis estaduais de divórcio. Ele apresentou isso como a coisa certa a fazer, dada minha posição financeira e os anos que Melissa passou como dona de casa apoiando minha carreira indiretamente, ao gerenciar o lar. Não mencionou o caso como fator que poderia complicar suas reivindicações. Seu foco era unicamente minha riqueza e a injustiça percebida do pré-núpcio agora que eu a possuía. Melissa estava presente na reunião, mas não disse muito, deixando seus pais falarem. Quando pressionada, afirmou que via o acordo como obsoleto e não representativo de nossas vidas atuais. Não expressou remorso pelo caso ou preocupação com o casamento em si, apenas que acreditava ter direito a parte dos ativos que construí durante nosso relacionamento. A implicação era clara. Queria sair do casamento, ficar com outro homem, ou ao menos ter liberdade para isso, e receber uma compensação financeira substancial com base em minha riqueza atual. Minha resposta foi direta. Ouvi os argumentos deles até o fim, e quando terminaram. Afirmei claramente que o acordo pré-nupcial era um contrato legalmente vinculativo, foi elaborado por advogados, revisado supostamente de forma justa pelo conselho e assinado por ambos, Melissa e eu, com pleno conhecimento de seu conteúdo e implicações na época, incluindo sua aplicação a ativos adquiridos no futuro. Lembrei-os que foram eles próprios que insistiram em sua existência e em seus termos especificamente porque eu estava falido, para proteger Melissa de qualquer reivindicação que eu pudesse ter sobre a riqueza deles ou seus bens pré-matrimoniais. O acordo, destaquei, foi projetado precisamente para situações em que uma das partes acumulasse riqueza independentemente durante o casamento. Ele não incluía cláusulas que o invalidassem caso eu ficasse rico. Seus termos eram destinados a cobrir todos os cenários, inclusive aquele que agora se concretizou. Afirmei que cumpri minha parte no casamento trabalhando e sustentando a família, e esperava que o acordo legal que ambos assinamos fosse respeitado. Informei que não concordaria em rasgar o pré-núpcio nem em aceitar um acordo fora dos termos estabelecidos. Deixei claro que quaisquer processos de divórcio seguiriam com o acordo pré-nupcial em plena vigência. A reação de Melissa e seus pais foi de incredulidade e raiva. Eles aparentemente esperavam que eu cedesse à pressão deles, talvez por senso de obrigação, medo de conflito ou alguma noção equivocada de cavalheirismo. O tom do pai de Melissa mudou de argumentação persuasiva para ameaças veladas. Mencionou batalhas judiciais prolongadas, embaraço público e custos com honorários advocatícios, insinuando que me envolveriam em litígios para invalidar o pré-núpcio. Reiterei minha posição. O acordo era claro, eu o defenderia e já havia consultado meu próprio advogado independente, especializado em acordos pré-nupciais. Levantei-me, afirmei que a reunião estava encerrada e deixei a casa deles. Após isso, a situação piorou. Melissa iniciou os trâmites de divórcio, e sua representação legal, guiada pelos pais e recursos deles, imediatamente indicou a intenção de contestar a validade do acordo pré-nupcial. Os argumentos foram similares aos usados pelo pai. O acordo era inconstitucionável devido à mudança de circunstâncias, minha aquisição de riqueza, ou que eu teria coagido Melissa a assiná-lo, apesar de ela ter tido orientação jurídica, uma argumentação difícil de sustentar, dado que foi ideia deles e o advogado recomendado. Também alegaram que os termos eram simplesmente injustos agora, buscando pensão significativa e grande parte dos meus bens como se o pré-núpcio não existisse. Meu time jurídico estava preparado. Apresentamos nossa resposta defendendo a validade absoluta do acordo pré-nupcial, fornecendo documentos da época em que foi assinado, incluindo comprovantes de que Melissa teve acesso a advogados independentes, declarações dos pais dela reforçando sua insistência no acordo e o próprio documento com as assinaturas. Argumentamos que a mudança em minha situação financeira era exatamente o cenário para o qual o acordo foi criado. Ele distribuía riscos e expectativas sobre ganhos futuros. Destacamos que Melissa estava plenamente ciente dos termos e assinou voluntariamente. Também apontamos, factualmente e sem detalhes excessivos, as circunstâncias que levaram ao pedido de divórcio, incluindo o caso extraconjugal, não como justificativa para negar direitos com base em culpa, que nem sempre é relevante em acordos de divórcio, dependendo do Estado, mas como contexto para o rompimento ocorrer enquanto ela tentava se posicionar para ganho financeiro contrário ao acordo vigente. O processo legal levou tempo. Houve petições, moções e tentativas obrigatórias de mediação que não progrediram, pois Melissa, guiada pelos pais e advogado, recusou-se a reconhecer a validade vinculativa do pré-núpcio.
Meus advogados desmontaram sistematicamente seus argumentos. Mostraram que Melissa teve representação independente na época da assinatura, que o acordo revelava com precisão nossas situações financeiras na época, que os termos sobre ativos futuros foram explicitamente incluídos e compreendidos, e que a mudança em minha situação financeira resultou de meus esforços e investimentos, não de contribuição financeira ou participação empresarial de Melissa. O argumento de inconsciencialidade por mudança de circunstâncias raramente próspera apenas porque uma das partes enriqueceu. O padrão é muito alto e geralmente envolve impedir que a outra parte obtenha necessidades básicas, o que não era o caso aqui, dada a riqueza da família de Melissa. O tribunal finalmente marcou audiência sobre a validade do acordo pré-nupcial como questão preliminar antes de abordar divisão de ativos ou pensão. Ficou claro durante os trâmites que o caso de Melissa para invalidar o acordo era fraco. Suas próprias declarações anteriores e as ações da família, que exigiram o pré-nupcial anos atrás, contradiziam suas alegações de coerção ou injustiça na época da assinatura. Meu time jurídico apresentou um caso sólido para manter o contrato conforme escrito. Diante da provável derrota judicial sobre a validade do pré-nupcial, o advogado de Melissa mudou levemente de estratégia, mas ainda recusou-se a aceitar um acordo dentro dos termos do documento. Meus advogados me aconselharam a permanecer firme. O pré-nupcial era minha defesa e, como se mostrou, uma defesa muito eficaz. O juiz finalmente decidiu sobre a validade do acordo pré-nupcial, e a decisão foi inequivocamente a meu favor. O tribunal concluiu que o acordo foi validamente executado. Ambas as partes tiveram representação jurídica ou oportunidade para isso. Houve plena revelação de ativos na época e os termos não eram inconcionáveis no momento da assinatura. Crucialmente, o tribunal afirmou que o acúmulo subsequente de riqueza por uma parte. Afirmei claramente que o acordo pré-nupcial era um contrato legalmente vinculativo, foi elaborado por advogados, revisado supostamente de forma justa pelo conselho e assinado por ambos, Melissa e eu, com pleno conhecimento de seu conteúdo e implicações na época, incluindo sua aplicação a ativos futuros. Lembrei-os que foram eles próprios que insistiram em sua existência e em seus termos especificamente porque eu estava falido, para proteger Melissa de qualquer reivindicação que eu pudesse ter sobre a riqueza deles ou seus bens pré-matrimoniais. O acordo, destaquei, foi projetado precisamente para situações em que uma das partes acumulasse riqueza independentemente durante o casamento. Ele não incluía cláusulas que o invalidassem caso eu ficasse rico. Seus termos eram destinados a cobrir todos os cenários, inclusive aquele que agora se concretizou. Afirmei que cumpri minha parte no casamento trabalhando e sustentando a família, e esperava que o acordo legal que ambos assinamos fosse respeitado. Informei que não concordaria em rasgar o pré-nupcial nem em aceitar um acordo fora dos termos estabelecidos. Deixei claro que quaisquer processos de divórcio seguiriam com o acordo pré-nupcial em plena vigência. A reação de Melissa e seus pais foi de incredulidade e raiva. Eles aparentemente esperavam que eu cedesse à pressão deles, talvez por senso de obrigação, medo de conflito ou alguma noção equivocada de cavalheirismo. O tom do pai de Melissa mudou de argumentação persuasiva para ameaças veladas. Mencionou batalhas judiciais prolongadas, embaraço público e custos com honorários advocatícios, insinuando que me envolveriam em litígios para invalidar o pré-nupcial. Reiterei minha posição. O acordo era claro, eu o defenderia e já havia consultado meu próprio advogado independente, especializado em acordos pré-nupciais. Levantei-me, afirmei que a reunião estava encerrada e deixei a casa deles. Após isso, a situação piorou. Melissa iniciou os trâmites de divórcio, e sua representação legal, guiada pelos pais e recursos deles, imediatamente indicou a intenção de contestar a validade do acordo pré-nupcial. Parte 3 no perfil ou na playlist abaixo.